Oi, gente, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho a respeito da posição aparente, também conhecida em alguns livros didáticos como dioptro plano. No momento oportuno eu vou indicar o que significa isso aqui. Nós tínhamos visto nas primeiras videoaulas sobre refração da luz que uma das possíveis consequências da refração da luz é o desvio que ela sofre na sua trajetória. E por esse motivo é identificada aquela situação de quando você está beira de uma piscina e olha para o fundo dela, você tem a nítida impressão de que o fundo está mais perto de você do que ele realmente está. A piscina parece ser mais rasa. Isso acontece porque quando a luz passa do ar para a água, ela se aproxima da normal e aí ela sofre um desvio na sua trajetória, e esse desvio na trajetória que dá a falsa impressão de que a luz, o fundo da piscina está mais perto de você do que ele realmente está. Hoje a gente vai falar de forma um pouco mais detalhada a respeito dessa posição aparente, quando o observador e objeto que está sendo observado estão em lugares, em ambientes diferentes. Nós temos dois casos de posição aparente. O primeiro deles é o seguinte: nós temos o observador, que está no meio menos refringente, e o objeto no meio mais refringente. O que é isso? O cara que olha, ele está no meio de menor índice de refração, e aquilo que é olhado está no meio de maior índice de refração. Foi o que eu procurei representar nessa ilustração aqui, onde nós temos uma pessoa que está à beira de um trapiche, observando esse simpático peixinho que está dentro da água. Essa pessoa está no ar, onde o índice de refração é meio que padrão e vale 1. E o objeto, o peixe, aquele que está sendo observado, está na água, onde o índice de refração é aproximadamente 1,4. Esse peixe ele se encontra a uma determinada profundidade real, que a gente chama aqui pela letra P. Esta profundidade real, obviamente, é a distância do objeto até a superfície que separa estes dois meios, ar, água. Este P, portanto, representa a profundidade, a posição real desse peixe, só que a gente sabe que você não vai ver o peixe nessa posição. Da mesma forma que o fundo da piscina parece estar mais perto de você do que realmente está, você não vai ver o peixe nessa posição, você vai ver o peixe em uma posição um pouco mais acima do que esta que ele realmente está. Então, esta posição que eu vou procurar representar aqui por esse peixe feito de linha pontilhada, tá? É para indicar aonde você vê este objeto. Então, esta posição que você enxerga este peixe nessa circunstância é aquilo que a gente chama de pelinha. Este pelinha representa a posição aparente, aquela vista pelo observador. Posição aparente. Aí está. Então, embora o peixe esteja nessa posição, você vai ver ele um pouco mais para cima do que ele realmente está. Tanto a posição real como a posição aparente, repito, são medidos em relação a essa superfície supostamente plana que separa estes dois meios, ar e água. Por esse motivo que, às vezes, o título dessa aula, que aqui estou chamando de posição aparente, também é chamado de dioptro plano. Dioptro plano é uma superfície plana que separa dois meios diferentes, tipo o vidro da janela, separa o ar do próprio vidro. Aquela superfície plana é chamada de dioptro plano. Então, nessas condições em que o observador está no meio menos refringente, de menor índice de refração, e o objeto está no meio mais refringente, parece que o objeto está mais próximo do observador do que realmente está. Nessa situação, a posição aparente, pelinha, é menor do que a posição real.
Então, essa é a primeira grande observação nesse tipo de situação. Lembrar dessa circunstância em que o observador está no meio menos refringente e o objeto está no meio mais refringente, parece que as coisas estão mais perto da gente do que elas realmente estão. Então, uma análise, uma comparativa, quando você observa, por exemplo, a Lua ou astros, eles estão no espaço sideral, que é um meio menos refringente do que a atmosfera terrestre. Então, na verdade, a posição que você enxerga, estrelas, planetas, não é exatamente a posição em que eles realmente estão, porque nós, que somos os observadores, estamos no ar e as estrelas estão no vácuo. Como são meios diferentes, o objeto nessa situação está no meio diferente da gente, aí a gente não enxerga eles na posição em que eles realmente estão. A diferença é bem pouca, mas o fato é que ela existe. Este é o segundo caso que a gente vai discutir a partir de agora. Agora a gente vai inverter essa situação. Nesse segundo caso, a gente vai imaginar que o observador está no meio mais refringente, no meio de maior índice de refração, e o objeto em questão está no meio menos refringente. No meio de menor índice de refração. É o que acontece, por exemplo, como esse caso que eu acabo de citar, nós que estamos aqui no ar, na atmosfera, e as estrelas que estão no vácuo. Estando no vácuo, tem menor índice de refração do que nós aqui na Terra. Então, nós estamos em um meio de maior índice de refração do que as estrelas que estão sendo observadas. O que acontece nessa circunstância? Então, eu vou imaginar agora, para procurar fazer um comparativo com essa primeira situação, o seguinte: imagine que agora você resolveu dar um mergulho e está dentro da água, aqui numa piscina, por exemplo. Aí você está observando alguma coisa, qualquer coisa, um pássaro que está fora aqui da piscina, no ar. Então, nessa circunstância, você é o observador que está enxergando esse objeto. Você está na água ou de índice de refração 1.4. O objeto está no ar, que é de índice de refração igual a 1. Aqui, a distância que este objeto realmente está da superfície da água, a gente vai representar pela letra P. Mas dá para imaginar agora, por simetria, se compararmos com aquele primeiro caso, o que vai acontecer, né? Se lá parecia que as coisas ficavam mais perto, aqui parece que as coisas vão ficar mais longe. Aqui você não vai ver o pássaro nesta posição, você vai ver o pássaro em uma posição um pouco mais acima daquela que ele realmente está. Então, esse pássaro feito de linha pontilhada é só para representar a posição que você, o observador, enxerga. Você vê ele um pouco mais acima da posição em que ele realmente está, porque nesse caso, em que você está no meio de maior índice de refração e o objeto está no meio de menor índice de refração, aqui parece que o objeto está mais longe do observador do que realmente está. Nessa circunstância, a posição aparente é maior do que a posição real. Essa é a grande característica desse segundo caso. Só que assim, a gente não vai ficar apenas no plano descritivo, no sentido de quando que parece que o objeto parece que está mais longe, quando que parece que ele está mais perto. A gente também vai ter o interesse de se calcular o quão mais longe, o quão mais perto esse objeto vai ficar. Então, funciona mais ou menos da seguinte forma: para descobrir essa posição aparente, a posição real pode acontecer também, nós utilizamos uma equação específica, que é essa aqui, ó. MOBS sobre MOBJ
é igual a P' dividido por P. Esta é a equação que a gente vai utilizar para calcular a posição aparente ou a posição real, depende do que o problema pede, né? NOBS é o índice de refração do meio onde o observador está. NOBJ é o índice de refração do meio onde o objeto se encontra. P' é a posição aparente, P representa a posição real. Então, por exemplo, aqui, ó, o cara está observando o peixe dentro da água. O NOBS seria o índice de refração do ar, que ele está no ar, e o peixe, por estar na água, o NOBJ seria igual a 1,4. Aqui as coisas mudam de situação. Tudo bem? Só que assim, ó, não é sempre que tem essa impressão de posição aparente. Essa impressão de posição aparente. Tipo, parece que está mais perto, parece que está mais longe. Isso só acontece quando o observador e o objeto estão em ambientes de índices de refração diferentes. Então, tipo, pensa em uma sala de aula, o professor observando os alunos. Pô, o professor está no ar. Os alunos que estão sendo observados também estão. Então, nessa circunstância, não tem geração de posição aparente. Isso significa que, quando o índice de refração do observador é igual ao índice de refração do objeto, quando o observador e o objeto estão no mesmo meio, não há posição aparente. Isto é, a posição aparente é igual à posição real, ou seja, não tem informação de posição aparente. Tudo bem? A posição que o observador vê o objeto é aquela que o objeto realmente está. Para a gente praticar um pouquinho, principalmente em relação a essa primeira equação, que é bastante simples, eu vou fazer com vocês um exercício. Nesse quadro aqui eu vou apagar esse exercício, passo a ilustração no quadro para a gente discutir. Tudo bem? Então fique atento aí. Bom, gente, nessa questão nós temos o seguinte. Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago de 10 metros de profundidade. Considerando que o índice de refração da água com 1,33, qual a profundidade aparente vista pelo pescador? Então, o pescador está no ar, ele é quem observa. Então, o índice de refração do observador é o índice de refração do ar, que vale 1. O objeto é a lanterna, ela está na água. O índice de refração do objeto é o índice de refração da água, que vale 1,33. A profundidade que essa lanterna realmente se encontra é a profundidade do lago, né? Profundidade real, posição real, 1,33. Eu acho que está bem explícito aqui o problema aqui, que é a posição aparente. Nós tínhamos visto no primeiro caso que quando o observador está no menos refringente e o objeto no mais refringente, parece que as coisas ficam mais perto da gente do que elas realmente estão. Isso significa que a posição aparente vai ter que dar menos do que 10 metros. Para ser mais perto do que os 10 metros, tem que dar menos, né? Então, as informações escolhidas dessa forma, basta você colocar elas aqui, naquela equação, e não fazer nenhuma cagada, né? Então, prosseguindo, a gente vai ter o seguinte. O índice de refração do observador vale 1. O índice de refração do objeto está na água 1,33. O P' é a posição aparente que eu quero. E o P, que é a posição real, vale 10. A gente faz agora a multiplicação cruzada e a gente vai ter 1,33 vezes P' é igual a 10. E assim, o P' vai ser igual a 10 dividido por 1,33. Se vocês fizerem essa divisão aí, vai dar exatamente 7,5. Veja que o resultado, ele fechou com a previsão inicial que havíamos feito, que a posição aparente tinha que ser menos do que 10 metros. É sempre assim. Você identifica quem é o observador, em que meio ele está. O objeto, em que meio ele está. E coloca naquela expressão que, convenhamos, é bem simples. Valeu, moçada. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.